pensou em começar a aprender com os seus erros? Muitas vezes pacientes vêm, coloquei tudo a perder porque já que eu errei, já que eu fiz algo que não estava planejado, então eu vou chutar o balde e colocar o pé na jaca. Muitas vezes o erro ele tem essa conotação de algo que coloca tudo a perder. Mas aqui eu quero trazer para você uma outra perspectiva para a gente começar a utilizar os erros ao nosso favor. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e aqui, através do meu canal, eu trago uma nutrição que vai um pouco além da nutrição convencional. No vídeo de hoje eu vou trazer um aspecto muito comum que os pacientes se culpam muito, que é a questão de cometer erros durante os processos de melhorar a alimentação, de perda de peso, enfim, coisas que vão dificultando o processo e que muitas vezes significam da desistência de buscar uma alimentação melhor. Pense que os erros fazem parte da nossa vida. Eles são inerentes à nossa vivência, à nossa condição humana. Por que isso não é desde a nossa infância trabalhado com a gente para que a gente olhe para os erros como uma oportunidade de acerto e não uma coisa que a gente coloca uma culpa, um sentimento de fracasso, de indignidade muitas vezes. O erro, ele é algo tão dolorido que a gente às vezes se pune porque errou. Muitas vezes a punição vem em formato de não se exercitar mais, de não comer mais, porque a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha se proposto. E na verdade, o erro é uma grande oportunidade para a gente buscar formas de tentar acertar mais. Muitas vezes o processo de alimentação, ele acaba sendo, eu digo, um grande aprendizado. Quando a gente pensa em comportamento alimentar, muitas vezes eu preciso ajudar o meu paciente a aprender como lidar com situações e não simplesmente prescrever uma dieta, toma aqui, faz isso, daqui a um mês volta e vamos ver se, qual que é o resultado. Não é assim. Um processo de aprendizado, ele envolve frequência, constância. Afinal, os desafios, eles acontecem frequentemente. Ou seja, a chance de errar é muito maior se eu não vir o meu paciente com mais frequência. Mas a grande questão é, ok, eu errei, e agora? Como que eu posso mudar esse meu mindset, essa minha mentalidade, essa minha crença a partir do erro? Eu sei que o sentimento quando a gente faz algo errado, que na psicologia eles nem falam muito erro, mas na verdade é uma recaída, um deslize. Na nutrição a gente pode também utilizar essas palavras que diminuem o aspecto negativo associado a algo que saiu um pouco fora do controle do que a gente gostaria. E eu falo sempre para os meus pacientes, o caminho de dar certo é entender o que deu errado no passado. Quando a gente pensa em alimentação, por exemplo, é importante que a gente olhe que coisas que eu fiz no passado que não deram certo. Eu já tentei jejum intermitente, eu já tentei a dieta da sopa, eu já tentei isso, já tentei aquilo, eu já tentei fazer tal dia diferente. Então, quais estratégias que eu tentei e não deram certo? O que eu posso fazer de diferente agora? Sendo assim, mudar a perspectiva sobre o que é errar é o caminho para a gente começar a ressignificar essa questão nas nossas vidas. E isso não é só na alimentação, só na nutrição, só no exercício físico. Isso se aplica a todas as outras áreas da nossa vida. Toda vez que algo não deu como a gente gostaria, é uma oportunidade então para aprender. O que a gente precisa, na verdade, é buscar estratégias para a gente lidar com esse erro. Afinal, especialmente a nossa regulação emocional, ela fica prejudicada, Aí vem sentimentos de tristeza, frustração, raiva, culpa. E essas emoções, muitas vezes que a gente não sabe lidar muito bem, acabam piorando a potência do que foi aquela situação considerada um erro. Sendo assim, é importante que a gente busque formas de olhar para os fatos, de tentar colocar mais em fatos e não tanto em emoções. É claro que a gente precisa vivenciar a emoção, sentir a raiva, sentir a culpa, sentir muitas vezes essa emoção que não é tão satisfatória, mas a partir disso tentar ressignificar esse erro, essa situação que não foi tão esperada. E é ali que a gente trabalha um aspecto que eu falo que é a inteligência do futuro,
que é a resiliência e a flexibilidade. A flexibilização, a resiliência são elementos que nos ajudam a redirecionar as nossas rotas. Elas fazem com que a gente seja mais maleável às situações rígidas que muitas vezes vão acontecendo na nossa vida. E quanto antes a gente consegue se adaptar, mais rápido a gente se recupera para continuar indo em busca daquilo que a gente quer. Eu sei que não é fácil, especialmente se a gente tem um comportamento bastante rígido, bastante punitivo, de autocobrança, mas é um movimento que aos poucos a gente vai começando a ter. Esse movimento de tentar buscar compreensão sobre os erros, tentar utilizar menos julgamento, autopunição e sim mais aprendizado. Toda vez que a gente busca entender o aprendizado em relação àquilo, a gente na verdade está trabalhando para melhorar a resiliência em relação àquele fato. E isso não para nunca. Isso não é só agora, não foi antes, não é agora, não vai ser só daqui a um ano. A nossa vida inteira. Pensem que a alimentação de vocês a vida inteira, olha quantas vezes já mudou. Olha quantas vezes que foi necessário flexibilizar e quantas vezes não foi flexibilizado e talvez está numa situação que não é tão interessante para a sua saúde. Pense quantas vezes que você errou ou deslizou ou teve recaídas e que você chutou o balde e que você colocou tudo a perder e que você não aceitou simplesmente retornar na próxima refeição. Um exemplo que eu já dei em outro vídeo, não é porque a gente tropeçou numa escada que a gente precisa se jogar da escada. Não é porque a gente errou de caminho que a gente não pode pegar o retorno no próximo retorno. A gente não precisa continuar errando. Eu sei que é pesado dizer isso quando a gente cometeu um erro, quando a gente teve um deslize. Mas quando a gente começar a mudar nossa interpretação sobre o erro, é quando a gente vai começar a buscar mais acertar a partir deles. Quanto antes você aprender isso, mais feliz e saudável você será. Se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e já se inscreve aqui no canal.